Veja o que esse pastor diz a respeito de irmãos que saíram da mensagem por encontrar erros na doutrina. Vocês ficaram cavando, cavando, e acabaram encontrando o que não deviam ter encontrado, consultando fontes, teologia assembleana ou de outros homens que se apostataram, que saíram da mensagem criticando o homem de Deus. Agora vocês estão aí no mesmo espírito, criticando o profeta, lançando sombra. É o que eu disse, prossigam nesse espírito. Porque daqui a uns dias vocês irão achar até contradição na Bíblia. Vocês vão achar, não é que tem contradição, é que quem está com a cabeça avantajada, com a mente fecundada por um espírito contraditório de Datã, Coré e Abirão, irão achar coisa até na Bíblia para dizer, para questionar. Se eu quisesse, eu mostraria. Se eu tivesse esse espírito que vocês têm, eu mostraria. Aqui a Bíblia falou assim, ali falou de uma outra maneira. Mas eu sei que não é contradição. A Bíblia está harmônica. Bom, o que dizer depois do que acabamos de ouvir? Primeiramente, eu tenho respeito pelo pastor que ouvimos, mas falando por mim mesmo, a única coisa que eu faço nesse canal é examinar se a doutrina do irmão Branham tem base bíblica. E eu não faço isso porque é meu direito, ou porque é meu dever, mas porque o próprio Deus ordena. 1 João 4:1 Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Agora, a pergunta que não quer calar: por que examinar as Escrituras, antes de crer, ofende tanto os seguidores do irmão Branham? A Bíblia diz que nada podemos contra a verdade. E se as doutrinas do irmão Branham são verdadeiras, isso significa que nada podemos contra elas. Então, por que o simples fato de examinar as doutrinas do irmão Branham ofende tanto? Vamos dizer então apenas o que as fitas dizem. We don't have to understand it, Não temos que entender but we isso, must believe it. mas temos que crer. We don't have to understand it, Não temos que entender but we isso, must believe it. mas temos que crer. Entender But we isso. must believe it. Vamos dizer então apenas o que as fitas dizem. We don't have to understand it, Não temos que entender but we isso, must believe it. mas temos que crer. We don't have to understand it, Não temos que entender but we isso, must believe it. mas temos que crer. Entender But we isso. must believe it. Segundo a Bíblia, não é possível receber uma revelação sem que ela passe pelo entendimento. Lucas capítulo 24, versículo 44 ao 45. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Como você acabou de ver, a revelação das Escrituras passam antes pelo entendimento, para que depois os crentes creiam, e saibam no que têm crido. 2 Timóteo 1:12 Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Vamos dizer então apenas o que as fitas dizem. We don't have to understand it, Não temos que entender but we isso, must believe it. mas temos que crer. Crer sem entender é algo muito temerário, porque se você não entende no que está crendo, como sabe se é bom ou ruim? Se é verdade ou mentira? Por isso a necessidade de examinar antes de crer. Mas você pode dizer: quem está dizendo isso é o Billy Paul, não o profeta. But look, friends, listen. Mas olhem, amigos, ouçam. Nowhere in the Bible are we asked to understand
Em nenhum lugar na Bíblia nos é pedido que compreendamos. We're not asked to understand it, we're asked to believe it. Não se nos pede que compreendamos isto. Nos é pedido que creiamos nisto. Believe it by what? By faith. Crer nisto através do quê? Pela fé. If you understand it, then that makes faith null. Se você entender isto, então isso torna a fé anulada. You can't understand it, but you believe it anyhow. Você não pode entender isto, mas você crê nisto de qualquer forma. If I could understand God, I wouldn't have to believe God. Se eu pudesse entender Deus, eu não teria que crer em Deus. I do not understand God. No man understands God. Eu não entendo Deus. Nenhum homem entende Deus. I cannot understand the Word of God. But I accept it. I believe it. Eu não posso entender a palavra de Deus. No entanto, eu a aceito. Eu creio nisto. I'm not asked to understand it. Não me é pedido para que entenda isto. I'm not asked to understand it. Não me é pedido para que entenda isto. Marcos 12:30. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Nesse parágrafo, infelizmente, o irmão Brana faz mais uma confusão. Agora, eu concordo totalmente que não podemos compreender Deus, não podemos compreender a essência do Eterno. Nisso estou de acordo com o irmão Brana. Mas não podemos confundir compreender Deus com compreender a vontade de Deus, e a vontade de Deus está expressa nas Escrituras. As Escrituras são a revelação da vontade de Deus. Se eu não posso entender a palavra de Deus, como o irmão Brana acabou de dizer, então como poderia eu fazer sua vontade? Vou dar um exemplo disso. No Monte Sinai, Deus revelou os 10 mandamentos, entre outras coisas, e as deu a Moisés e Moisés as deu ao povo de Israel para que eles cumprissem. Agora, já pensou se um israelita fosse pego adorando deuses estranhos, e antes de morrer, ele alegasse que sua pena de morte é injusta, pois a palavra de Deus não pode ser compreendida? Isso não faz nenhum sentido. Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Bom, eu disse tudo isso para mostrar que não devemos crer em tudo, sem primeiro examinar se tal coisa está na Bíblia, e isso não exclui as doutrinas do irmão Brana. Aliás, é por isso que o nome desse canal se chama Crente Beriano. Os berianos não se recusavam a ouvir quem quer que seja, mas antes de crer no que qualquer pessoa dizia, eles examinavam nas Escrituras se eram assim. Atos 17:10-11. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Agora, o mais maravilhoso disso tudo, é que o apóstolo Paulo não se ofendia pelos crentes de Bereia examinarem suas doutrinas, antes de crer. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo os elogiava por isso. E não só isso, ele disse que os crentes de Bereia eram mais nobres dos que os de Tessalônica. Caso você não saiba, os cristãos de Tessalônica receberam o evangelho da mesma forma que os berianos, mas diferente dos berianos. A igreja de Tessalônica recebeu falsos profetas que diziam que Jesus já tinha voltado. Como eles não tinham o hábito de examinar as Escrituras, acreditaram nesse erro. Paulo os repreendeu duramente. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, 1-2. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa reencontro com Ele, rogamos a vocês, que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Agora, voltando à advertência do pastor no início do vídeo. É o que eu disse, prossigam nesse espírito. Porque daqui uns dias vocês irão achar até contradição na Bíblia. Bom, falo por mim. Faz mais de 4 anos que eu saí da mensagem, e quanto mais o tempo passa, mais eu sei que tomei a decisão certa ao sair dela, porque quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu sei que ela é a verdade, e que ela não precisa de um outro livro para completar o que tem nela,
pois ela é completa, e nem de outro livro para ensinar o que tem nela, pois é o Espírito Santo que nos ensina sobre a Bíblia. Quanto à mensagem de William Branham, quanto mais o tempo passa, mais tudo aquilo que se mostrou falso, continua falso ainda mais. Agora, só porque saí da mensagem porque encontrei erros nela, isso não significa que, ao me deparar com as contradições bíblicas, irei deixar de crer na Bíblia também, e virar um ateu. E sim, eu conheço as contradições bíblicas, eu sei que a Bíblia relata o mesmo evento de maneiras diferentes. Eu sei que ao longo de 2000 anos, pessoas de influência na igreja alteraram, deturparam, suprimiram e acrescentaram passagens bíblicas com o único objetivo de validar sua visão teológica. Mas tudo isso que eu falei, de maneira nenhuma, altera a mensagem principal da Bíblia, que é Jesus Cristo. Eu penso que esse tipo de discussão, a respeito da Bíblia, não é para os crentes da mensagem, que em sua maioria são pessoas de pouco estudo. É melhor deixar essa discussão para os acadêmicos, pois eles passam a vida toda estudando sobre o assunto e merecem mais credibilidade. Agora, veja o que esse branamita vai dizer. Se tudo que você tiver for letra, na hora que você encontrar falhas na letra, você vai ficar desapontado. Segundo os Coríntios 3:6, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A passagem bíblica que o branamita leu foi tirada totalmente do contexto, e dado outra interpretação. Quando Paulo diz, a letra mata e o Espírito vivifica, quando diz mais exatamente, a letra mata, ele está se referindo claramente à lei de Moisés, que foi escrita com letras, pelo qual todo transgressor deveria morrer. Leiamos com um pouco mais de contexto. 2 Coríntios capítulo 3, 6 ao 9. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Esse o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Alguns dizem, eu vou deixar tudo e vou ficar com a Bíblia, mas como assim? Com a letra? Se tudo que você tiver for letra, você vai ficar decepcionado quando ler Josué 9:22 e ver que os gibeonitas enganaram Josué. E você vai dizer, por que Josué foi enganado? Ele não era um profeta? Jó vivia pela letra ou pelo espírito? Não havia Bíblia no tempo de Jó. Ele vivia pelo Espírito. Mesmo assim, ele conseguiu enxergar que havia um Redentor que lhe levantaria do pó um dia na ressurreição. Sem nenhuma Bíblia, sem letra, só pelo Espírito. Se tudo que você tem é letra, ficará confuso. Em Mateus 21, do verso 2 a seguir, Jesus manda seus discípulos ir pegar uma jumenta e diz que eles foram, era uma jumenta e um jumentinho. Mas em Lucas 19, que conta a mesma história, verso 29 diz que era apenas uma jumenta. Em Marcos 10:46, apenas um cego, Bartimeu, vai até Jesus dizendo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em Mateus capítulo 20, verso 30, a Bíblia diz que era 2 cegos. Então, se você for pela letra, a letra vai te matar. Então, o que aconteceu com essas pessoas? Eles confiaram na letra, e a letra os matou. Mas a letra da Bíblia pode falhar? Sim. Você sabia que 1 João 5, verso 7, onde diz, 3 são os que testificam no céu, o Pai e a Palavra? Você sabia que isso já foi retirado da Bíblia porque não estava na Bíblia antes do século XII? Foi colocado ali pela Igreja Católica.
E já há pesquisas que estão descobrindo que Mateus 28:19 também foi acrescentado pela Igreja Católica. Em Lucas 16, verso 16, onde diz: a lei e os profetas duraram até João, já foi descoberto que também a palavra duraram foi acrescentada. Pois a Bíblia, na verdade, diz: a lei e os profetas profetizaram até João. O professor Jonatas Matias mostra-nos que a tradução da Bíblia feita em locais inadequados, como castelos e lugares com pouca luz, também colaborou para que tivesse alguns erros na tradução. Então, por isso que digo, a letra mata. Os parágrafos da mensagem de William Branham matam. Há lugares que ele diz: 5 anjos me apareceram no Monte Pôr do Sol. Em outro lugar diz: nem mais que 7, nem menos que 5. Em outro lugar diz: 7 anjos me apareceram. Quem confiou na letra, fez dos parágrafos uma coisa infalível, morreu. Enfim, quantos anjos havia na ressurreição de Jesus? 1 anjo ou 2 anjos? Porque um evangelista diz 2 anjos, outro diz 1 anjo. A verdade é que você tem que crer que Jesus ressuscitou e apareceu anjos naquele lugar. Vá pelo Espírito, não bata a cabeça com letra, porque quem fez isso morreu. Não se preocupe, meu irmão branamita. Vou seguir seu conselho. Eu vou pelo Espírito. É por isso que eu vou crer somente na Bíblia. Vê se concorda comigo aqui, ó. Visto que a profetisa Ellen White evidentemente errou, considerada uma profetisa de Deus pelos adventistas, eles tinham 2 opções. Ou negavam a doutrina de que Ellen White é a manifestação do Espírito profético, ou atribuiriam erros também aos profetas bíblicos. Lamentamos a decisão deles, né? Eles tiveram essa opção. Eles poderiam dizer: Ellen White errou, então acabou. Ela não é mais a profetisa que imaginávamos. Poderiam ter dito isso, mas isso jamais faria. Então o que eles fazem? Bom, então se Ellen White errou, a Bíblia também tem erro. Então eles incorrem nos argumentos dos teólogos liberais. Existe tese de doutorados de adventistas que trabalham em cima dos erros, né, supostos erros da Bíblia.